Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro através das conexões da internet. Estamos aqui diretamente do Centro Espírita Apóstolos do Bem. E antes que a gente comece as reflexões de hoje, eu vou convidar a todos que fechem os olhos e que levemos o pensamento até Deus, nosso Pai. E agradeçamos sinceramente, de coração e mente abertos, este momento. Lembrando que este é o nosso último encontro deste ano de 2023. Agradecer por tudo o que fizemos, por cada sorriso que proporcionamos a um irmão nosso, por cada lágrima que secamos, por cada boca faminta que alimentamos, por cada boca sedenta que matamos a sede, por cada corpo necessitado de cobertura por causa do frio, do vento e da chuva que nós acolhemos. E se não fizermos nada disso, que possamos no próximo ano termos as mesmas oportunidades e que tenhamos perseverança e fé para provarmos a nós mesmos que somos capazes. Que assim seja. Como vocês acabaram de ouvir, esse é o nosso último encontro do ano de 2023. E se você está vendo essa gravação lá um ano depois, 2 anos depois, 5 anos depois, 10 anos depois, entenda que nós aqui do final de 2023 desejamos a você que está assistindo agora muita saúde e muita paz. Para que a gente possa conversar sobre o tema de hoje, aliás, o tema de hoje é um título de um dos capítulos desse livro aqui, Messe de Amor. Messe de Amor foi um livro que foi psicografado pelo nosso companheiro espírita Divaldo Pereira Franco e que foi ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Messe de Amor é um livro que tem 60 capítulos, e lá no capítulo de número 51, na página 163, nós temos o seguinte título: Anti-dificuldades, que a gente pode explicar mais facilmente em português como diante das dificuldades. Começa assim Joana de Ângeles. A semente, para liberar o vegetal que conduz em germe, não se nega a vencer o solo que a agasalha. O rio, que busca o oceano, não se detém ante os obstáculos que lhe impedem o curso. A dificuldade é assim, teste de resistência em forma de ensejo alentador. Vejamos então que Joana de Ângeles já começa no título do capítulo falando que vai nos apresentar o assunto diante das dificuldades. E ela se serve de alguns exemplos, para exemplos da própria natureza, ou seja, natureza é aquilo que pertence ao universo. Natureza é aquilo que obedece às leis naturais perfeitas de Deus. E Joana de Ângeles pega exemplos da própria natureza, que é perfeita, para nos mostrar como uma pequena semente insignificante vence as dificuldades do solo que a abriga para poder germinar, crescer e se transformar em uma árvore frondosa. Além disso, Joana de Ângeles utiliza outro exemplo da natureza que nos cerca, falando do rio, das águas de um rio, que vence todos os caminhos, todos os obstáculos para chegar ao seu destino. Nós, aqui no Brasil, sabemos que a maioria dos rios do litoral nascem na Serra do Mar e se direcionam ao interior do país. O lógico seria que eles se direcionassem para o litoral. Mas eles se direcionam ao interior do país para se encontrar e formar rios maiores. E depois, com certeza, desaguar no oceano de uma vez por todas. Mas não sem vencer muitas dificuldades.
E ela diz, a dificuldade é assim, um teste de resistência. Continua Joana de Ângeles. Se a dor, em sua apresentação multiforme, te chega às portas do coração momentaneamente, para orar e reabastecer o espírito. Através da prece lenificadora, a doação celeste te alcançará o entendimento, revigorando as fibras da vida para o prosseguimento da jornada. Nesse parágrafo eu vou pedir licença, eu vou relê-lo em partes e a gente vai raciocinando em partes. Começa ela dizendo que a dor, ela tem uma apresentação de formas diferentes, muitas formas, há muitas maneiras de nós sentirmos dor. Não somente a dor física, temos a dor moral, a dor sentimental, e mesmo a dor física se apresenta de formas diversas, mesmo a dor moral se apresenta de formas diversas, mesmo a dor sentimental também se apresenta de formas diversas. E continua Joana de Ângeles dizendo, se a dor chegar ao seu coração, para por um momento, para um momento para orar e reabastecer o espírito. O que Joana de Ângeles está querendo dizer com isso é que a oração acalma nosso coração. O ato de nos ligarmos ao Pai Criador nos faz acalmar. Essa ligação, o fato de pensar em Deus, já nos faz elevar os nossos pensamentos. E esse fato de elevar o pensamento atrai aqueles que nos querem bem, que estão encarnados ou que já estão desencarnados. E a proximidade com quem nos quer bem traz ao nosso coração alento, a calma. Continua Joana de Ângeles. Através da prece, a doação celeste te alcançará o entendimento, ou seja, através da prece, nós vamos ter condições, abrindo nossos corações e nossas mentes, nós vamos ter condições de entender o porquê sofremos. A partir do momento em que elevamos nossos pensamentos, nós deixamos de blasfemar. Blasfemar é reclamar. Reclamar da ausência do Pai. Reclamar que Deus esqueceu de nós. Mas está contido aqui nas obras básicas, no Evangelho de Jesus. Deus não abandona nenhum de seus filhos. Continua Joana de Ângeles no mesmo parágrafo. Através da prece, nós vamos revigorar as fibras da vida para continuar nossa jornada. Então vejam, eu já recebi orientação em algumas casas espíritas, ao acordar, fazer uma oração para agradecer por mais um dia. Ao receber o alimento, fazer uma oração agradecendo o alimento que nos é dado. Ao ir à escola para estudar, fazer uma oração para agradecer a oportunidade do aprendizado, do conhecimento. Ao se dirigir ao trabalho, fazer uma oração agradecendo a oportunidade de poder, com o suor do próprio corpo, conseguir o ganha-pão, com honestidade. Ao se recolher para o repouso merecido do corpo, fazer uma oração, agradecendo pelo dia, cheio de oportunidades que se foi. Aí vocês vão dizer assim, peraí, Alexandre, você vai me dizer que então você tem que passar o dia inteiro orando? Também aqui no Evangelho de Jesus tem uma outra recomendação: orai e vigiai. O fato, como eu disse há pouco, de orar eleva nossos pensamentos e nos protege das más influências. Além disso, protege as pessoas que nos cercam da nossa má influência em relação a eles. Sim, queridos irmãos e irmãs, nós ainda somos imperfeitos. Nós somos má influência para aqueles que nos cercam. Então, o fato de orar, elevando o pensamento, nos evita que nós prejudiquemos, através de ações, de palavras e de pensamentos, aqueles que nos cercam.
Continua Joana de Ângeles. Recebe a dificuldade como ensejo de combate. Aceita a dor como mensagem de despertamento. Acolhe a provação com alegria. Considera o problema como exame do teu aprendizado. Escuta o grito da perseguição com os ouvidos do entendimento. Ao ler esse trecho aqui, eu me lembro de um companheiro muito querido que eu posso dizer que ajudou a mim e a minha família numa situação de grande dificuldade. O seu Antônio, lá de Ribeirão Preto. E ele também, apesar de toda a bondade, todo o trabalho em nome do Mestre Jesus, na senda do Mestre, ele também passou por dificuldades. E eu me lembro uma vez que eu cheguei para conversar com ele, ele estava passando por uma dificuldade física, uma doença, e eu disse: seu Antônio, como o senhor aguenta? E ele disse para mim: Alexandre, abriu um sorriso tão gostoso e disse: é apenas uma provinha. Eu disse: seu Antônio, como assim é uma provinha? Ele olhou de novo para mim, com os olhos bem calmos, e disse: Alexandre, meu filho, diante das estripulias que nós fizemos no passado como espíritos, encarnados ou desencarnados, isso tudo que está acontecendo é uma provinha. E quando ele me contou isso, eu fiquei desse tamanhozinho, porque eu não sei se eu tenho consciência de todos os erros, os equívocos que eu cometi no meu passado como espírito, mas eu consegui compreender que por maior que seja a dificuldade que a gente passa hoje, ela é uma provinha, porque Deus nos ama. E aí, Joana de Ângeles diz para a gente receber dificuldade como uma luta. Luta contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições, para acolher a aprovação com alegria. Isso eu vou confessar a vocês, é muito difícil. É muito difícil que a gente tenha a mesma atitude do seu Antônio, apesar da dor física, dor moral ou dor sentimental, qualquer que seja a dor que se apresente para nós, a gente sorrir e receber com alegria a aprovação. Realmente é muito difícil, como ele fez e disse: é uma provinha, Alexandre. Mas isso é interessante. Considera o problema como exame do seu aprendizado. Ora, nós estamos aqui na Terra para quê? Para aprender a amar. A aprender a amar sinceramente. Aquele amor que o Mestre Jesus nos disse, amor de irmão. Considerar todas as pessoas, todos os espíritos como nossos irmãos. Sem preconceitos, sem recusas, sem orgulho e sem egoísmo. Estamos aqui na Terra para isso. Então, cada dificuldade que nós passamos é como se fosse um exame, como se fosse realmente uma prova que a gente tem que passar para passar para o próximo ano, para a próxima etapa da nossa evolução. Continua Joana de Ângeles. E se for necessário sofrer todas as dores para testar a excelência das tuas convicções em Jesus, não te deixes entibiar. Gente, quando eu li isso, entibiar, eu pensei: o que será isso? Aí fui procurar no dicionário. Entibiar é que eu vou traduzir isso para o português, porque apesar de entibiar estar em português é meio difícil. Vacilar. Não te deixes vacilar, não duvide de nada. Apesar de todas as dores que vão nos atingir, todas as dificuldades que vão fazer com que a gente duvide se a gente está seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus, não nos sintamos indecisos. Perseveremos no trabalho da caridade propagada pelo Mestre Jesus. Continua Joana de Ângeles. Recorda a via dolorosa, que não é somente uma demonstração de tragédia evangélica, mas um apelo veemente a falar por todos os séculos e atende ao chamado incompreendido que te acena. Olha, então aqui, Joana de Ângeles dá o exemplo de todas as dificuldades que Jesus sofreu. A gente pode entender aqui via dolorosa como a via sacra, que tenha todas as paradas lá que Jesus passou. Não. É mais que isso. Via dolorosa compreende desde quando o Espírito evoluído, perfeito, puro de Jesus teve que se adequar à pequenez desta matéria muito densa para ele como Espírito evoluído. Lá na preparação antes dele encarnar. Isso para ele já foi um sofrimento.
mas para a gente recordar todas as dificuldades que ele enfrentou aqui na terra. Ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele sentiu sede, ele sentiu dor. Não havia necessidade que ele sentisse tudo isso, mas ele fez tudo isso para nos mostrar que é através das dificuldades que o espírito pode evoluir. É através da perseverança, da fé, no caso nós espíritas, da fé raciocinada, é que nós vamos conseguir vencer a nós mesmos, as nossas próprias dificuldades. Joana ainda diz: os felizes na terra são igualmente almas equivocadas. Ela quer dizer isso porque aqui a terra não é um lugar de felicidade. É um planeta de provas e expiações. Nós temos momentos felizes, mas nós não conhecemos a felicidade como definição do Evangelho de Jesus. Então, quem se diz feliz aqui na terra está enganado. Os verdadeiros heróis na terra são aqueles que, ignorados, se fizeram pães para estômagos vazios, agasalhos para corpos desnudos, albergue para almas vencidas pela ventania, claridade para os que dormem na treva e esperança para os aparvalhados pelo medo, paralisados no desequilíbrio e não se detiveram em momento nenhum. Então vejam, ela começa dizendo que quem se acha feliz está enganado. E que fala, e Joana de Ângeles ainda diz mais. Ela diz que os verdadeiros heróis são aqueles que socorrem a todos os necessitados. E ela dá os exemplos aqui de fome, frio, sede, desespero. Não, tem uma coisa a mais que desespero. Nós estamos no século XXI. Aqueles que estão em depressão. Sabe, eu posso dizer para vocês que há muito tempo atrás, antes do século XXI, quando alguém me dizia que estava em depressão, eu ficava pensando, mas será mesmo? Precisa tudo isso? Tem motivo para tal? E depois eu comecei a acompanhar pessoas em depressão e a entender que são necessitados. Todos nós somos necessitados. Mas agora, no século XXI, as pessoas com depressão são aquelas mais necessitadas de atenção, carinho e tudo mais. Eu mudei radicalmente a minha opinião e reconheço aqui na frente de todos vocês. Continua Joana. Ante as dores na terra, não há lugar para relacionar queixas, nem lamentações, nem calúnias. Quando eu li essa frase, gente, eu pensei em quem? Eu pensei em Madre Teresa de Calcutá. Eu pensei em Irmã Dulce. Eu pensei em tantos outros nomes de pessoas que dedicaram a própria vida em prol daqueles mais necessitados. Ela diz exatamente isso. Ante as dores na terra, não há lugar para relacionar queixas. Todas as pessoas que trabalham em prol do mais necessitado têm dificuldades. São humanos como nós, não são heróis. Não são super-heróis. Mas eles relegam essas dificuldades, porque sabem que são muitos os necessitados. Toda casa espírita, que eu entendo por casa espírita, tem um trabalho assistencial relacionado à casa. Nós aqui em Indaiatuba temos um trabalho assistencial também. Nós aqui em Indaiatuba temos o Lar de Velhos Emmanuel. Esse nome hoje em dia não é muito adequado, mas o Lar de Velhos foi fundado há mais de 70 anos. Hoje, o lar abriga mais de 60 idosos que moram lá no lar. E através de muito trabalho, muita dedicação de poucas pessoas, que a casa é mantida com ajuda governamental, sim, mas a ajuda governamental mal paga as contas de água e energia. Lá, os idosos recebem alimentação, recebem vestuário, têm onde dormir e todos os medicamentos necessários, porque com a idade
as doenças se achegam até nós. Além dos 60 residentes lá, o lar também provê uma creche, onde idosos chegam no começo do dia, passam o dia lá e recebem os mesmos cuidados. Alimentação, atenção. É muito bonito ver a voluntária indo lá fazer as unhas das senhoras idosas. É muito bonito ver elas cuidarem dos cabelos. Mas não é só os idosos que necessitam, há crianças que necessitam. Nós, pessoas que vivem o dia a dia, também somos necessitados. E é dessas dificuldades que Joana de Ângeles está dizendo. E para quem está na senda do Mestre, não há tempo para reclamação. Há muito trabalho a se fazer. Cumpre com o teu dever. Qual é o nosso dever? Eu disse agora há pouco que nós estamos encarnados aqui na Terra para aprender a amar o próximo. E qual é o nosso dever? Exercer esse amor. Através de uma mão estendida, através de oferecer um ombro amigo a quem necessita, através de oferecer os ouvidos para alguém que necessita desabafar. Há tantas formas. Há também a forma financeira. Mas a gente não pode esquecer que ela é apenas uma das maneiras que a gente pode ajudar. Se aguardas compreensão humana, despertarás nas palhas queimadas pelo desconforto e pelo desengano. Se desejas, no entanto, servir ao Pai, que é de todos o Senhor e Mestre, continua vencendo a dificuldade maior que reside no teu íntimo. O egoísmo. Alma do orgulho e seiva dos outros males. Ou seja, nesse momento Joana de Ângeles está dizendo para a gente não desistir e tomar muito cuidado, porque o que mora no nosso coração, que é o egoísmo, que é amigo, parceiro do orgulho, esses dois vão tentar nos tirar do caminho do bem. Não podemos, diz aqui em cima, né? Tibiar, ou seja, não podemos vacilar. Senão o orgulho e o egoísmo vai fazer com que a gente tenha que reencarnar de novo e passar por todas as dificuldades. Para terminar, Joana de Ângeles diz assim: ergue-se acima de todas as virtudes e fiel a ti mesmo no dever maior, alcançarás a paz com a consciência após a vitória sobre as dificuldades. Aqui, o último parágrafo é um chamamento a todos nós. Fiquemos acima de todas as dificuldades nossas, para que a gente continue trabalhando na senda do Mestre, na seara do Mestre. Porque quando nós ajudamos, nós somos, com certeza, os maiores beneficiados. Para encerrar a nossa reflexão de hoje, eu vou ler um trechinho. Aliás, eu estava olhando aqui, meu Evangelho segundo o Espiritismo já está até desbotado, está meio marcado aqui. E aí eu fiquei olhando para ele e falei, nossa, será que está na hora de eu trocar de Evangelho? E aí eu pensei assim, não, Alexandre, não está na hora não. Isso é sinal de que você precisa trabalhar mais. É só isso. Mas vamos lá. Para que a gente possa encerrar então a nossa reflexão de hoje, eu vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse trecho que eu separei aqui, que eu entendo que casa bem com Ante as Dificuldades, ali da Joana de Ângeles, está no capítulo Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. É o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá, dentro desse capítulo 9, nas instruções dos Espíritos, no item 7, nós temos o título A Paciência. Dizem assim os Espíritos superiores sobre a paciência para todos nós. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada por Jesus, que é um enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades. Mas há uma caridade bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória, ou seja, que tem mais mérito.
perdoar àqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Eu vou ler de novo. Há uma caridade bem mais difícil e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocarem a nossa paciência à prova. Eu leio esse trecho todos os dias para minha mulher, para que ela tenha paciência comigo, porque eu sou o motivo de evolução dela. E eu garanto a vocês que cada vez que eu faço isso para ela, ela perde a paciência. Mas vamos lá. Continuam os espíritos superiores. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinete que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Vejam que nesse trechinho aqui, o Espírito Superior diz: é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações. Aí vocês vão dizer assim, mas espera aí, Deus impõe deveres a nós? Quem impõe uma coisa chamada justiça divina. Quem impõe é a nossa própria consciência cobrando os nossos erros do passado. Para finalizar, o Espírito Protetor diz o seguinte: coragem, amigos. Jesus é o vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vocês e não tinha nada a ser censurado. Enquanto que vós tendes o vosso passado a expiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Ave 1862. Por que eu escolhi falar sobre a paciência? Aliás, esse é um trecho que eu já devo ter lido aqui em alguma dos nossos encontros. Por que eu escolhi a paciência para falar diante das dificuldades? Porque a única forma de nós vencermos as dificuldades, estejam elas em volta de nós, estejam elas dentro de nós mesmos, orgulho, egoísmo, maledicência, inveja, cobiça, traição, assassinato, grosseria, falta de paciência, só com amor. Aquele amor que foi definido por Jesus, o amor sincero de irmão para irmão, só com ele nós vamos conseguir vencer. E eu coloquei paciência, porque a gente precisa, primeiro de tudo, ter paciência com a gente mesmo. E a paciência é a nossa aliada para que a gente consiga aprender a amar. Então a gente termina esse ano de 2023 pedindo a todos: tenhamos paciência. Temos um ano inteiro de 2024 diante de nós. Que nossos corações e nossas mentes possam também, nesse ano que se inicia, num ciclo novo que se inicia, que nós possamos entender qual o motivo verdadeiro da nossa presença aqui na face da Terra. Então, para encerrarmos, eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos e do fundo do nosso coração, com a mente ligada ao mais alto, digamos sinceramente: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como em qualquer parte do universo. O pão do corpo e do Espírito nos dá hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, na exata medida que sinceramente conseguirmos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos da prática do mal. Que assim seja, graças a Deus.